Que o Eterno abençoe cada um de vocês, sejam abençoados, que o Senhor possa multiplicar a graça, a unção e as riquezas dele sobre a tua vida. Eu te abençoo para mais um dia. E estamos terminando aqui essa temporada do que nós chamamos Sermão da Montanha, né? Foi denominado como Sermão da Montanha. Então temos mais ainda, como posso dizer, três palavras ou três momentos, ou quer dizer, dois, né? Quando o Senhor acaba de falar a respeito disso. O fim desse sermão, o fim dessa palavra, essa finalização, ele termina então falando dos falsos profetas. Veja que ele vem ensinando, 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 e ele termina dizendo do falso ambiente profético. Ele termina dizendo sobre o falso, é, a falsa, não só a falsa profecia, mas o que é interessante, porque ele não está falando da questão profética, ou do profeta, perdão, da profecia, mas ele está falando sobre as revelações dos últimos tempos, ou da revelação profética, e não da profecia. Tem momentos que a gente vai ver Jesus falando do falso profeta em relação à profecia. Mas Jesus aqui está dizendo do falso profeta em relação ao ambiente profético. Porque nós temos que discernir esse ambiente, ou discernir a atmosfera que está gerando esse. Eu vou até usar esse termo, esse campo magnético, né? Esse campo de energia. Existe uma. É tão interessante que existe uma. Como que eu posso dizer? Existe uma, uma regra ou uma lei científica ou da física que era considerado como um campo magnético ou uma experiência. Eu não vou acertar o nome desse indivíduo, mas que ele descobre que quando nós fazemos um campo magnético, quando nós geramos um campo magnético, quer dizer, tem como gerar um campo magnético, essa é a experiência dele, que existe o que nós chamamos de campo magnético. Esse daqui seria a experiência que ele fez. Ele, então, estabeleceu que se eu gero uma carga positiva e se eu gero uma carga negativa, então eu crio um campo magnético, ou seja, eu crio correntes que alterarão e vai criar um campo de energia. Quando eu olhava para isso daqui, eu olhei e falei, uau, isso daqui é o campo profético. Todo ambiente profético ele vai criar uma carga de energia. Todo ambiente, eu não sei, o nome do cara é estranho, o nome do experimento também. Vou tentar colocar aqui. Ver se eu consigo colocar o nome desse indivíduo aqui. Mas é um nome bem estranho. Aqueles ex daí, ó. Então, quando nós olhamos e criamos e geramos essa carga, ou quando nós entramos dentro desse campo, há uma direção, porque ele diz que se move o que nós chamamos da agulha da bússola, aquela que dá direção. Então, todo campo magnético ou todo campo profético, ele gera a nossa direção e ele faz com que nós andamos em uma direção. Por isso o Senhor diz, cuidado com falsos profetas. Mas ele não está dizendo aqui com os falsos profetas em relação à falsa profecia. Ele está dizendo, cuidado com o campo magnético ou o campo de direção que pode ser criado
fazendo com que você tome a tua direção, e essa direção não vai ser boa, essa vai ser uma direção de atraso, essa vai ser uma direção de simplesmente você ficar rodando em círculo e nunca chegar em lugar nenhum, porque essa é a estratégia que o inimigo quer para a tua vida. Então ele está dizendo isso, cuidado com esse campo magnético, cuidado com isso. Então essa palavra de hoje, eu quero entrar exatamente nesse sentido. Capítulo 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Conhece-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém, a árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelo frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muito naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Na Bíblia a Mensagem, ele diz assim: tome cuidado com os pregadores muito sorridentes, a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fique impressionado com o carisma. Procure o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. A árvore doente com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Sabem a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará você, saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará você a nenhum lugar comigo. O que requer é obediência e fazer o que o Pai deseja. Posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo que vocês fizeram foram me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionaram nem um pouco fora daqui. Então veja que Jesus, ele está então trazendo exatamente isso. Quando eu vejo essa questão do falso profético, ele não está, eu volto de novo a dizer, ele não está ligado a o falso profeta, porque o falso profeta ele não vem disfarçado de ovelha, ele vem disfarçado de tutor. E aqui ele está dizendo que ele vem disfarçado de ovelha. Então ele está dizendo de um ambiente amigável e de pessoas aparentemente comuns que vêm criando essa falsa direção. E ele está dizendo assim, olha, cuidado, cuidado porque você vai conhecer sempre pelos frutos. Irmãos, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não me impressiono com visões, com revelações. O que me impressiona é os frutos de justiça que encontra na vida dessa pessoa. Não adianta a gente estar sendo movido, e a gente que está aqui, e a maioria de vocês participam dos grupos de libertação, e principalmente né, quando a gente está trabalhando a respeito da obra das pombagiras, dos Exus, você vai ver que a linha dos ciganos é muito, muito, muito fértil e muito amplo. Então a gente vai ver que muitos do que nós chamamos de profético não passa de ciganos, não passa de pombagiras na linhagem do misticismo e da linhagem da feitiçaria. Então o que nós precisamos entender é que o que mais conta para Deus é os nossos frutos de justiça e não nossos frutos que fazemos. É mais o fruto do interior do que o fruto do exterior.
Na verdade, o que conta para Deus, como diz a mensagem, é a nossa autenticidade, quem somos e aquilo que levamos e carregamos em nós como frutos e não como dons. Eu tenho já pregado essa mensagem há um tempo, onde nós temos que perceber que, na verdade, o que conta para Deus é os frutos do Espírito na nossa alma e não os dons do Espírito em nosso espírito. O dom é uma dádiva do Senhor. O dom é um presente irrevogável. O dom ele dá para quem quer. O dom ele dá para quem busca. Como diz o apóstolo Paulo, busque com zelo os melhores dons. Busque. Se você buscar, você vai receber. Se você busca em oração, com certeza você vai ter. Você vai entender o seguinte, que quando você busca e busca e busca, o teu espírito, se estiver vivo, ele simplesmente vai dar fruto. E você vai ter fruto dessa busca. E esses frutos é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação, é a manifestação desse poder de Deus ou dessa atitude que o Senhor tem para com você, ou essa potência do Espírito. Porém, preste atenção. O que vai contar para Deus no último dia é o quanto da palavra dele está dentro da tua alma e transformou a tua alma. Era isso que ele estava dizendo. O que vai contar para Deus é o quanto a palavra dele foi geradora e transformadora dentro de você. Não quanto a potência e o poder dele agiu no teu espírito. Porque a potência e o poder dele é dele e é usado para ele e é usado para a glória dele. Nós não temos mérito nisso. No dom, nós não temos mérito. No dom, nós não temos mérito nenhum. Nós não temos nenhum mérito nos dons. Agora, nos frutos, eu não vou dizer que temos mérito, mas no fruto é uma obra diária que nós fazemos de morte e negar a si mesmo. Então, negar a si mesmo não é mais Deus em mim, mas é eu para com ele. O dom não. O dom é ele para comigo. Ele me carrega, ele me potencializa e eu executo a obra dele para a glória dele, em favor dele. Então, nisso, não há mérito em mim. Eu expulso o demônio. Não há mérito em mim, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Aí eu curo o enfermo. Não há mérito em mim, é no poder do nome de Jesus, é um dom. Mas eu faço isso, eu tenho profecia, revelações. Não tem mérito em mim, é dele. Tudo que eu faço voltado ao dom, nós vamos ver que é mérito dele. Porém, quando nós entramos na prática dos frutos, esse mérito, entre aspas, é todo nosso. É o tanto que a palavra dele teve liberdade de entrar dentro de mim. E ele está dizendo, cuidado. Cuidado com aqueles que vão criar um campo magnético e trazer direção para a tua vida. Você já viu os frutos dele? Você já viu o dia a dia, a caminhada? Ninguém consegue, por muito tempo, se disfarçar de ovelha se não for ovelha. Ninguém consegue, por muito tempo, se disfarçar de justo se não é justo. Ninguém consegue, por muito tempo, ser o que não é. E é isso que Jesus estava dizendo. Olhe bem. Não fique vendo só as mensagens bonitas, as palavras uau, mas testifique os frutos. Testifique aquilo que está acontecendo. E é aí que vocês vão encontrar o verdadeiro campo profético, aonde vocês podem estar com segurança, para não serem enganados, para não serem direcionados errado. Porque naquele dia, muitos tentarão usar aquela chave, Senhor, Senhor, abre a porta. Né? Quando eu falo isso, dá até para lembrar, parece de uma frase, uma frase mágica, né? Escatim bim bim, abre a porta. Né? Então, assim, Alakazam, parece que essa frase, Senhor, Senhor, é uma frase mágica, né? O escatim bim bim, Senhor, aqui, eu chamei o Senhor de Senhor, eu falei que o Senhor era Senhor, eu falei que o Senhor era meu Salvador, eu falei que o Senhor era comigo, eu falei que eu estava em Jesus, eu proclamei e falei, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor. Eu confessei com a minha boca que o Senhor Jesus é Deus, então eu vou para o céu. Não,
O que te leva para a eternidade é a obra do Espírito na tua vida. O quanto a palavra de Deus transformou a tua vida. Isso sim é obra de justiça. Então, todo o sermão da montanha, todo o sermão do monte, Jesus ele termina exatamente dizendo: são os frutos que contam. São os frutos. Por quê? Porque Jesus estava entrando no campo mestral. Se nós olharmos para os últimos versículos, né? Se nós pegarmos os últimos versículos, nós vamos ver que os últimos versículos, versículo 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estando as multidões maravilhadas da sua doutrina, então Jesus estava trazendo um doutrinamento, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então a obra aqui que Jesus estava falando é: cuidado, vocês estão sendo ensinados, vocês estão sendo direcionados pelos escribas, mas vocês já olharam o fruto deles. São palavras muito bonitas, porém não está levando em lugar nenhum. Está fazendo com que vocês sejam muito filosóficos, porém pouco espiritual. Eu uso uma palavra aqui do profeta Kevin Dias, que ele diz assim: aquilo que não é prático não é espiritual. Aquilo que você não consegue colocar no dia a dia, não é espiritual. E eu acho isso aí bem interessante. Aquilo que eu não consigo usar no dia a dia, querido, é uma filosofia, é uma imaginação, e que vai fazer com que a gente perca tempo. Porque o que o Senhor mais quer de mim e de você é o fruto da justiça. E aí eu volto para aquilo que nós vimos falando anteriormente. Isso reflete em comunhão de vida. Como você se relaciona, como você lida com os teus problemas, como que você lida com o teu dia a dia. Isso vai determinar o fruto do Senhor na tua vida. Então, a obra da resiliência, da persistência, do perdão, do amor, isso é o que mais conta para Deus nos últimos dias. Não é o quanto de poder você teve, não é o quanto de magnitude, de expressão, da glória, que isso tudo é dele, não é teu. É dele, veio para você e vai voltar para ele. Porém, o que vai ficar em você são os teus ossos espirituais, assim dizendo. Lembra que nós falamos? Os ossos. Nós nascemos e a primeira coisa que entra e começa a ser formada em nós somos nossos ossos. Toda a nossa carne vai embora, tudo vai embora, tudo vai embora. Mas sobra só os ossos. E os ossos nunca param de existir. A gente encontra ossada de milhões e milhões de anos. Isso são os frutos que geraram em nós. Porque ali contém a nossa genética, contém a nossa estrutura, pode até se determinar de que lugar uma pessoa era, como ele era, só pelos seus ossos. Sabe que eu começo a entender que os frutos do Espírito é essa ossada espiritual que nós temos. Os frutos do Espírito, ele entra na nossa alma. Nossa alma é como que fosse esse esqueleto celestial. A nossa alma, depois, ela vai ser revestida por um novo corpo. Então, ela seria essa ossada espiritual. Se nós pararmos para pensar, a alma, para mim, isso digo eu, é como que fosse uma ossada, mas de um campo espiritual. Por quê? Porque vai sair esse corpo e nós teremos um outro corpo. Então, se eu tenho um outro corpo, então essa ossada é a minha alma. Até mesmo aqueles que vão para o inferno terão um outro corpo. Eles não irão só com alma, eles terão um corpo. Porque o Senhor diz: tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, vai ter um outro corpo. Eu creio que até mesmo aqueles que estão no inferno terão um corpo também que aguente o inferno. E aqueles que vão para o céu terão um corpo que aguente o céu. Porque a alma, para mim, é só uma ossada. Então, essa obra do esqueleto espiritual, eu vejo que é a expressão dos frutos da alma de alguém. Então, quando a gente fala, por exemplo, demônio, que vem, ele sempre vem com uma forma de osso. Como diz, com uma caveira. E a gente vai ver que todo espírito, ele é o ativador de sentimentos e alteração de alma. Então, para mim, isso digo eu, uma alma
é o esqueleto espiritual de alguém. Por quê? Porque é na alma que vai ficar e perdurar para sempre. O corpo vai embora, o espírito volta para Deus, mas o esqueleto vai perdurar por toda a eternidade. Mesmo no céu ou no inferno, vai ficar essa alma sempre. Então, toda alma que já existiu, sempre existirá e nunca parará de existir. Isso é o osso. E aí o Senhor está dizendo o que está dentro dos teus ossos espirituais. O que vai compor os teus ossos espirituais são a iniquidade, vai ser a genética do diabo, vai ser a rigidez das pedras diabólicas, que são as obras da iniquidade, ou você está simplesmente levantando na rocha, que é a minha palavra, dentro dos teus ossos. Ou seja, a tua alma vai virar o quê? Uma pedra de tropeço, não simbolizando Jesus, mas vai virar realmente essa petrificação da obra da iniquidade, ou a tua alma vai se tornar uma rocha consolidada em Cristo. Então, quem a tua alma vai ficar? Qual é esse esqueleto que vai sobrar? Qual é esse esqueleto que vai ficar? Isso é o que vai contar para Deus nos últimos dias. Então, cuidado com o campo de energia que está solidificando a tua rocha, que é a tua alma, ou o teu esqueleto espiritual, que é a tua alma. Cuidado, que esse campo magnético pode ser o falso profético que vai te ensinar. Jesus está dizendo do falso profeta aqui. E ele está dizendo de falso profeta, porém no âmbito do ensino. Amém? Ele está dizendo no âmbito do ensino. E ele está dizendo, aqui a palavra profético é pseudoprofetes, que é quem age como um profeta divinamente inspirado, declarando falsidade como se fosse profecia verdadeira. Essa é a palavra transliterada mesmo, que é o profetas. É a palavra transliterada aqui, traduzida como falso profeta. Amém? Então, cuidado. Cuidado aqueles que vão te trazer a consolidação da tua alma. Cuidado para aqueles que vão trazer a consolidação da tua alma. Cuidado, cuidado, que eles podem fazer com que haja um esqueleto de injustiça. E isso vai trazer muito prejuízo. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça com que haja glória sobre a tua vida e que teu esqueleto espiritual seja fundamentado nos frutos do Espírito e que haja potência multiplicadora em nome de Jesus. Shalom, queridos. Fiquem com Deus. Até mais.